Mas qual mesa nós queremos permanecer? Não é simplesmente visitar de vez em quando. Não é simplesmente ir lá na mesa de Deus, pegar um bolinho, pegar um biscoito e sair da mesa, não. É permanecer na mesa de Deus. Para permanecer na mesa de Deus, nós vamos ter que abrir mão do nosso eu, do nosso querer, da nossa vontade. Nós vamos ter que esmurrar a nossa carne. Nós vamos ter que sacrificar a nossa vontade para fazer a vontade do Espírito. Para ficar na mesa do diabo é diferente. Você deixa o lado espiritual de lado e faz tudo o que a carne quer, tudo o que a carne determina, tudo o que a carne deseja, e aí você, sem querer, sem desejar, você acaba se assentando na mesa do diabo. E aí quantas pessoas que mesmo dizendo que creem em Deus, quantas pessoas mesmo tendo uma Bíblia em casa, elas estão hoje comendo na mesa do diabo. A vida dela está amarga como um fel. E não é karma, não é destino, não é provação. É o que tem na mesa. O que tem na mesa é isso aí. Só dor, só sofrimento, só fracasso, só derrota. Mas é a mesa que essa pessoa está. Quando ela decide sair dessa mesa e decide obedecer à voz de Deus, então aí sim ela vai desfrutar do que Deus tem prometido. Porque Deus não vai me dar as promessas dele, Deus não vai me dar as regalias que tem na mesa, só porque eu sou uma pessoa boa, só porque eu não faço mal a ninguém, porque isso aí não é mais do que a obrigação de todo ser humano, ser uma pessoa boa e não fazer mal a ninguém. Mas eu só vou comer do que tem na mesa de Deus se eu fizer por onde. Aí, essa canção que diz na mesa do rei, ela foi baseada em 2 Samuel capítulo 9. Mas para você entender o capítulo 9, nós vamos começar primeiro em 2 Samuel 4. Se você pode, abre aí a sua Bíblia. 2 Samuel capítulo 4. Enquanto você abre aí, 2 Samuel capítulo 4, preste atenção na letra dessa canção. Disseram que eu não ia conseguir. Disseram que eu não ia conseguir. Disseram que os meus sonhos acabaram ali. Quando os meus pés se quebraram, me zombaram, me criticaram, Me mandaram para a terra de Lodebar. me mandaram para a terra de Lodebar, terra que se chamava esquecimento. E naquele lugar sozinho fiquei. E naquele lugar sozinho fiquei, humilhado, desamparado. Mas no coração havia uma esperança. Mas no coração havia uma esperança. O rei prometeu. O rei prometeu não se esquecer de mim. Eu sei que esse dia vai chegar e a carruagem do rei na cidade vou ver entrar pra me buscar. Eu vou me assentar à mesa do rei, eu vou comer na mesa do rei, e todos que me humilharam vão me ver ali e vão ter que saber que fui convidado sim. Eu vou receber as terras que perdi e todos os tesouros que meu pai deixou quando na batalha teve que lutar e a sua vida foi levada. É assim quando Deus promete, o tempo pode passar, mas de você não se esquece. Amém. Aqui em 2 Samuel 4, no versículo 4 diz assim: e Jonatas, filho de Saul, tinha um filho
aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Jezreel. A sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. E o seu nome era Mefibosete. Preste atenção, porque quando Saul e Jonatas morreu, então a babá, vamos colocar assim, de Mefibosete, fugindo com ele, deixou ele cair, e a história diz que uma daquelas carruagens passou por cima dos pés dele, das pernas dele, e ele ficou aleijado de ambos os pés. Ele ficou paralítico. E naquela época, uma pessoa deficiente física, ela era destituída de tudo. Era como o leproso, era como o coxo que ficava pedindo esmola. Uma pessoa deficiente, ela não tinha direito à herança, ela não tinha direito a nada do seu pai, porque ela não conseguiria dar suporte para proteger as terras, para proteger o reino, etc, etc. Então esse Mefibosete, ele foi levado para a terra de Lodebar, que significa terra do esquecimento. Mefibosete, porque teve as suas pernas quebradas, ficou aleijado, ele foi levado para essa terra de Lodebar e foi esquecido lá. Você vê que essa questão da deficiência física é muito sério, era muito sério, principalmente naquela época. Um exemplo, por que Pedro cortou a orelha de Malco? Daquele soldado que foi tentar prender Jesus, Pedro arranca a espada e cortou a orelha dele. Não foi a orelha? Sim ou não? Que a Bíblia diz que o grito que ele deu se ouviu em toda Jerusalém. Mas não foi o grito só da dor física, foi o grito da alma, de ter perdido, naquele momento que a orelha dele foi decepada, de ter perdido o seu sonho. Porque Malco estava sendo preparado para ser sacerdote. E o que o sacerdote, o que estava sendo preparado para ser sacerdote, ele fazia alguns meses ou anos antes de ser sacerdote, era ouvir, e tudo que ele ouvia, ele passava para o sacerdote. E aí, Malco teve a sua orelha decepada. Naquele momento, o sonho dele de ser sacerdote acabou. Naquele momento, o sonho dele de se tornar um sacerdote foi embora. Por isso, o grito da alma dele. Quando Jesus foi lá e restaurou a orelha dele, Jesus estava dizendo para ele: o seu sonho acabou, cortaram o seu sonho, mas eu restauro o seu sonho. Se o seu sonho acabou, se cortaram o seu sonho, os seus ideais, os seus objetivos, eu estou restaurando o seu sonho agora. E Jesus então cola a orelha dele. O que você precisa entender é que se o seu sonho em algum momento acabou, se você deixou de buscar, de fazer propósitos por uma área da sua vida, se você deixou de lutar por uma área da sua vida ou por alguém, porque o seu sonho acabou, Jesus está dizendo para você que Ele restaura o seu sonho. Jesus está dizendo para você que se cortaram o seu sonho também, Ele pode restaurar. Ele pode trazer das cinzas o que não existe. Ele pode mudar toda e qualquer situação. Nessa ocasião aqui de Mefibosete, ele foi jogado para a terra de Lodebar. Davi, depois disso, Davi assume o trono, Davi passa a ser rei em Israel, e um belo dia, Deus faz Davi lembrar da amizade que ele tinha com Jonatas. E Davi pede para o seu servo o seguinte: teria alguém da casa de Jonatas vivo? Sobrou alguém da família de Jonatas? Sobrou alguém da família de Saul? Porque os demais filhos e etc. foram mortos, alguns enforcados e etc. E aí,
Lá no capítulo 9, que você vai entender, de 2 Samuel 9, Davi faz essa pergunta. E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que lhe faça benevolência por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Guarda esse nome, Ziba. Grifa, que depois você vai ver o que esse sujeito fez. E o chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Lodebar, que significa terra do esquecimento. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto por terra e inclinou-se. E disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul e a toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho de teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. Então Davi mandou buscar Mefibosete. Quando ele chegou, Davi disse o seguinte: chamou Ziba. Vem cá, Ziba. Ele vai representar Ziba. Chamou Ziba e falou assim: Ziba, presta atenção, a partir de hoje você vai servir Mefibosete, você vai ser servo de Mefibosete. A partir de hoje, tudo que era de Saul, todas as terras, toda a riqueza, tudo passa para Mefibosete. A geração de Mefibosete, os filhos dele, ele já tinha filho, os filhos vão ter a terra, vão desfrutar dessa terra, vão desfrutar de tudo, mas Mefibosete, eu quero que ele coma comigo na minha mesa. Aí imagina, preste atenção, ele estava esquecido na terra de Lodebar, ele estava com as pernas quebradas, aleijado, o sonho já tinha ido embora, e Deus mandou buscar ele e disse: eu quero você na mesa do rei. Você vai comer na mesa do rei, você vai desfrutar do que o rei tem, você vai alcançar e desfrutar e viver de tudo o que existe na mesa do rei. Quebraram as suas pernas, essa pandemia quebrou as suas pernas, a separação, o esfriamento, a doença, as brigas, quebrou as suas pernas. Você perdeu o seu sonho. Você, por algum motivo ou alguma área da sua vida que você fracassou, ou que quebraram as suas pernas, que você ficou aleijado das pernas, você perdeu até o ânimo e até a vontade de viver, você perdeu até a vontade de lutar. Mas Deus está mandando te buscar hoje da terra de Lodebar, Deus está mandando te buscar hoje da terra do esquecimento. Você achava que Deus tinha se esquecido de orações que você tinha feito há anos atrás, você achava que Deus tinha te abandonado, esquecido de você, mas Deus está mandando te buscar hoje, porque Ele quer você na mesa, Ele quer restituir tudo o que você perdeu. E às vezes você não perdeu bens materiais, não, às vezes você perdeu a fé, você perdeu a comunhão com Deus,
Você já não ora como orava antes. Você já não vive pela fé como você vivia antes. De repente, o que você perdeu foi a sua espiritualidade com Deus. Você passou a ter maus olhos, malícia. Você de repente perdeu a sua fidelidade a Deus. Você não é mais fiel, como nós falamos semana passada. Uma palavrinha tão simples, está lá em Malaquias. Com maldição, sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. A pessoa conhece a Bíblia, mas ela abre uma porta para maldição na vida dela, porque ela é infiel no dízimo, porque ela é infiel na oferta. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Aí está ela gemendo, está ela sofrendo, padecendo, porque ela mesma abriu uma porta para maldição. Ela mesma abriu uma brecha para maldição. Foi o que eu falei agora há pouco. Deus coloca a bênção e a maldição. A mesa de Deus é a mesa do diabo. Somos nós que decidimos. Somos nós que escolhemos, pessoal. É você que escolhe. Embora Mefibosete tivesse com as pernas quebradas, mas ele continuava andando pela fé. Ele continuava de alguma maneira agradando a Deus, para que Deus fizesse Davi se lembrar dele. De alguma forma ele estava chamando a atenção de Deus. Na cabeça de muitos ele tinha perdido o sonho. Na cabeça de muitos já tinha acabado para Mefibosete. Na cabeça de muitos, para ele não tinha mais herança, para ele não tinha mais salvação, para ele não tinha mais jeito. Mas com certeza ele estava agradando a Deus em alguma coisa, porque Deus se lembrou dele, mandou buscar e mandou colocar ele na mesa, mandou restituir tudo o que era do pai, passou a ser dele. Aquilo, repito, que humanamente falando era impossível, tornou-se possível. Mas quando nós pregamos essa mensagem, nós sempre falamos do lado financeiro. Nós sempre falamos da restituição econômica. Nós sempre falamos da restituição na vida financeira, que ele teve tudo que era do pai, que ele passou a comer na mesa do rei. Mas a história, se você continuar lendo o livro de 2 Samuel, depois desse episódio que ele foi colocado na mesa, no palácio, restituiu as terras, Absalão quis matar Davi, que era o filho de Davi. Davi foge do reino, para não ter que se degladiar com o próprio filho. E Davi fugiu e se escondeu. E esse sujeito, Ziba, que eu pedi para você grifar, ele albardou, ele arriou 2 jumentos, colocou frutas, colocou legumes, colocou suprimentos, para levar para Davi, onde Davi estava escondido, e para os soldados que estavam com Davi. Mefibosete disse para ele, porque ele foi colocado para servir Mefibosete. Então, Mefibosete disse o seguinte: você vai lá levar alimento de volta em paz. O que eu mais queria, eu já consegui, que é permanecer com o rei na mesa. Todo o ouro, toda a riqueza, todas as terras, para mim não faz diferença, não pode dar para ele. O que eu quero mesmo, rei, é continuar contigo na tua mesa. O que eu quero mesmo, rei, é continuar com o Senhor, só isso. Então pode dar tudo para ele. Mefibosete mostrou naquela atitude que o que interessava para ele não era o material, que o que interessava para ele não era a riqueza, o que interessava para ele não era bens, não era conquista, mas o que ele mais sonhava e desejava era estar com o rei na mesa, representando o rei, representando Jesus. Ele estava dizendo o seguinte: o que eu mais sonho, o que eu mais quero, o que eu mais desejo é estar com o meu Jesus. Eu sempre disse, eu sempre preguei o seguinte: pode me tirar tudo, só não me tira a Bíblia. Pode me tirar tudo, só não me tira da mesa do meu rei. Pode me tirar tudo, só não me tira da mesa de Deus. Só não me tira a fé. Pode perder tudo, eu só não posso perder a fé. Podem quebrar as minhas pernas, podem me alejar, podem querer tirar o meu sonho, só não me tira da mesa de Deus. Só não me afasta de Deus. E às vezes você não consegue compreender isso.
Às vezes você corre para ter casa, carro, que não está errado não, tem que ter. Você corre para ter bens, você corre para ter conquistas, para ter respostas, e não está errado não, tem que ter. Só que o mais importante é você estar na mesa de Deus. O mais importante é a sua salvação. O mais importante é o seu nome no livro da vida. O mais importante é você estar com o rei na mesa. Porque se eu estou com o rei, com Deus não vai faltar nada. Mas se eu estou sem o rei, se eu estou sem Jesus, eu posso ter todas as terras, toda a riqueza aqui, mas sem Jesus eu vou perder. Vai ser questão de tempo para eu perder, e ainda que não perca, quando morrer, vai minha alma para o inferno, que tudo fica. Então Mefibosete deixou bem claro que o que ele realmente estava interessado era em ficar com o rei. Será que o nosso maior interesse, será que o nosso maior desejo mesmo é o rei? É Jesus? Porque tem gente que quando não acontece o milagre na hora que ela quer, ela sai da igreja. Quando não acontece a resposta como ela quer, ela desiste. Porque ela estava só interessada em atender uma área. E às vezes, vai acontecer com você o que aconteceu com Mefibosete. Podem quebrar suas pernas. Podem tirar o teu sonho. Podem falar uma coisa que você não fez e você sofrer por isso. Podem levantar falso testemunho contra você e você gemer com isso. Mas lá na frente, Deus vai fazer justiça. Lá na frente, Deus vai te colocar na mesa dele. Lá na frente, Deus vai te honrar. E mesmo você na terra de Lodebar, se a tua fé está acesa, se você for uma lâmpada acesa, você pode ter certeza que Deus vai mandar te buscar na hora certa, para te exaltar, para te honrar, para fazer você receber o que Ele prometeu. Quando não, eu preguei um dia na Universal, que se eu saísse da igreja e abrisse, se eu saísse da Universal e abrisse uma igreja, quem fosse comigo estava endemoniado. Quem lembra disso? Quem lembra que eu preguei isso? É verdade. Eu preguei exatamente isso. Se eu sair da Universal e abrir uma igreja, quem for comigo está endemoniado. Mas eu não saí da Universal e abri igreja. Eu não saí de bispo, de pastor da Universal, do altar da Universal, para abrir a igreja. Eu saí porque quebraram as minhas pernas. Eu saí porque as minhas pernas foram quebradas. Fiquei de membro aqui na catedral. No lugar que eu pregava. Estava eu vivendo o que eu pregava. Quem lembra? E mesmo eu de membro, metiam o pau na gente. Até hoje eles usam isso, eles chamam os obreiros, jovens, evangelistas e falam assim, olha, lembra que ele pregava? Se ele saísse e abrisse igreja, quem fosse estava endemoniado. Então, se você fosse, você está endemoniado. Tem gente que veio para cá, teve pastor que falou para ela, você vai manifestar com demônio se você for lá. Mas eu não saí da Universal para abrir a igreja. Eu fiquei de membro. Eu com a Ana Cláudia, a gente comeu o pão que o diabo amassou. Você não imagina. Você não imagina o inferno, o tormento. Você não imagina os processos. Você não imagina as perseguições. Mas você nunca vai me ouvir falar mal da Universal. Eu oro pela Universal. Eu oro pelo bispo. O lugar que eu tive experiência com Deus. O lugar que eu nasci de Deus. Eu não vou falar mal, não vou criticar. Nunca, nunca, jamais. E se você que está aqui falar assim, eu quero ir lá para a Universal, eu vou falar para você, vai com Deus. Eu não vou falar que se você for lá, você vai ser endemoniado. Eu atendi uma família que veio de Brasília, trazer um senhor que estava no vício, eu disse assim, lá em Brasília você vai na Universal. Não tem um hospital da alma lá ainda, então vai na Universal. Se a placa tivesse algum valor, ela não ficava lá fora não. Inclusive está faltando até uma letra lá que caiu. Está lá, hospital da alma, caiu L. Está lá. Então a placa, se fosse importante, não ficava lá fora, não.
Mas as pessoas não abrem a sua cabeça. Elas brigam por um título, elas brigam por uma placa, mas elas não brigam para estar na mesa do rei. Elas brigam para ter um bem aqui, para ter um bem ali, para ter uma resposta aqui, outra lá, mas elas não brigam para estar na mesa do rei. Eu só estou falando isso para abrir um pouquinho a sua cabeça, porque você não veio aqui para me ouvir falar de universal, você veio aqui porque você quer ouvir a palavra de Deus. Mas já que algumas pessoas ficam indagando, perguntando, é isso. A gente inaugurou aqui 1º de março. Eu saí de lá, da obra, vamos colocar assim, da Universal em setembro. Fiquei de membro, tentei de tudo. Eu recebi proposta de empresário amigo meu que disse assim, eu te dou a empresa, é só você liderar a empresa, ela já rende 1 milhão por mês, é teu. Mas nada entrou na minha veia. Eu chorava em casa orando, e eu falava, meu Deus, eu não quero dinheiro, eu quero almas. E fui relutando, até um dia, e eu tenho isso gravado, a Ana Cláudia sabe disso, está gravado. O dia que Deus falou tão forte, mas tão forte, disse assim, não adianta, ô Rogério, eu quero você na minha mesa. Não adianta você tentar isso, ou aquilo outro, eu quero você no altar pregando. Eu quero você falando da minha palavra. Eu chorando, eu gravei a mensagem, falando do dia, falando tudo. Eu falei assim, mas meu Deus, eu não quero abrir igreja. Eu lutei contra o meu ego, eu lutei contra tudo. Eu não quero abrir igreja. E Deus falou, você não vai abrir igreja. Você vai abrir um hospital da alma. Naquele dia, se você procurar nos registros, aí deve ser começo de janeiro, eu fui e registrei esse nome. E o Espírito Santo foi preparando tudo. Só estou abrindo a sua cabeça, porque você pode ter sido quebrado as pernas também. Você pode ter sido injustiçado. Você pode estar passando por situações que você não esperava. Mas Deus não te abandonou, não. Deus não esqueceu de você, não. Assim como Ele mandou buscar Mefibosete, Ele está mandando te buscar. Se o seu interesse é a mesa, se o seu interesse é Jesus, mais do que qualquer outra área, nada vai te faltar. Você pode querer vencer em todas as áreas, e tem que vencer. Mas o seu desejo maior, a sua vontade maior, a sua prioridade tem que ser a mesa de Deus. A salvação tem que ser a sua vida espiritual. E nessa oração que nós vamos fazer agora, você tem a chance de reconstruir o seu sonho. Você pode permitir Deus reconstruir sua vida. E começa a reconstruir espiritualmente. Abandonando o pecado, abandonando a malícia, abandonando os erros, as falhas. E assumindo Jesus como seu Senhor e Salvador. Colocando a sua vida 100% nas mãos de Deus. E se alimentando do que tem na mesa de Deus. Não se alimenta do que tem na mesa do diabo. Quando você fica ouvindo terceiros, quando você fica ouvindo fulano, beltrano, cicrano, você está se alimentando de outras comidas, menos da mesa de Deus. Pode me tirar tudo, só não tira a minha fé, só não tira a Bíblia da minha mão, só não tira o meu Deus. Tiraram tudo de Mefibosete, mas não tiraram a fé dele. E Deus mandou buscar ele. Fique em pé, por favor. Coloque as mãos no seu coração. Feche os seus olhos. E agora sim você vai entender a letra dessa canção. Mas feche os olhos para você se concentrar no que Deus quer falar, no que Deus quer fazer na sua vida. Disseram que eu não ia conseguir. Disseram que eu não ia conseguir. Disseram que os meus sonhos acabaram ali. Disseram que os meus sonhos acabaram ali. Quando os meus pés se quebraram. Quando os meus pés se quebraram. Me zombaram, me criticaram. Me zombaram.
criticaram. Me mandaram para a terra de Lodebar. Me mandaram para a terra de Lodebar, terra que se chamava esquecimento. E naquele lugar sozinho fiquei, Humilhado, desamparado. humilhado, desamparado. Mas no coração havia uma esperança. Mas no coração havia uma esperança. O rei prometeu O rei prometeu não se esquecer de mim. não se esquecer de mim. Eu sei que esse dia vai chegar. Eu sei que esse dia vai chegar, e a carruagem do rei na cidade vou ver entrar pra me buscar. Eu vou me assentar, confessa Eu isso. vou me assentar à mesa do rei, eu vou comer à mesa do rei, e todos que me humilharam vão me ver ali. E vão ter que E saber. vão ter que saber que fui convidado, sim. Eu vou receber as terras que perdi e todos os tesouros que meu pai deixou quando na batalha teve que lutar, e a sua vida foi levada. É assim. Quando Deus promete, Quando Deus promete, o tempo pode passar. o tempo pode passar, mas de você não se esquece. É assim quando Deus promete. É assim quando Deus promete. O tempo pode passar. O tempo pode passar, mas de você não se esquece. Meu Pai, que privilégio, Senhor, é saber que o Senhor não se esqueceu da gente, é saber que o Senhor não nos desamparou, o Senhor não nos deixou só. A tua misericórdia é tão grande, é tão infinita, que mesmo aquela pessoa que tinha perdido os seus sonhos, que estava como Mefibosete com os pés quebrados, aleijado, na terra do esquecimento, assim como Davi mandou buscá-lo, e disse que ele se assentaria à mesa do rei, todos os dias da vida dele. O Senhor está restaurando o sonho, o Senhor está restaurando a vida dessas pessoas que estavam esquecidas, pessoas, meu Deus, que estavam aleijadas, espiritualmente falando, por conta da mágoa, por conta dos maus olhos, o pecado, a malícia, a infidelidade quebrou as pernas espirituais, e essa pessoa foi deixada de lado, essa pessoa foi desprezada por tudo e por todos. Mas o Senhor não se esquece, meu Pai. O Senhor vê o que ninguém vê, o Senhor enxerga o que ninguém consegue enxergar. E aqui nós estamos nesta manhã morrendo de sede do Teu Espírito. Nós estamos, meu Deus, morrendo de sede, morrendo de fome, de vontade de se assentar contigo na Tua mesa, de alcançar, meu Deus, a plenitude, a salvação, a eternidade que nos está proposta. Então essa pessoa que decide, meu Deus, abandonar o pecado, essa pessoa que decide abandonar o mundo, porque ela quer te servir, porque ela quer te ouvir, porque ela quer ter comunhão contigo, ela quer andar com o Senhor, abraça essa criatura, meu Deus, essa pessoa que não tinha com quem falar, a quem falar, com quem contar, essa pessoa que o Senhor mandou buscar nesse momento para renová-la, para restaurar o sonho, para restituir o que ela perdeu. Meu Pai,
é dolorido, é difícil. Ser desprezado dói, mas também é tão prazeroso quando o Senhor aparece e restaura tudo. Quando o Senhor aparece e muda tudo, meu Pai. Meu Deus, nós não te servimos pelo que o Senhor faz, nós te servimos pelo que o Senhor é. Nós não estamos aqui te servindo, te buscando pelas conquistas, pelo pão, pela prosperidade, pela cura. Não, meu Deus, nós queremos te servir pelo que o Senhor é. Nós queremos ter comunhão contigo, não pelas bênçãos que o Senhor promete, mas pelo que o Senhor é, meu Pai. Nós queremos a eternidade na tua mesa celestial. Nós queremos o nosso nome no livro da vida. Nós queremos, meu Deus, estreitar o nosso relacionamento contigo. Então vem, meu Pai, como uma brisa que refrigera nossa alma, e se apossa dos teus filhos, se apossa, meu Deus, da tua igreja. Faça nascer aqui um povo forte, uma igreja forte, alicerçada na rocha. Pessoas, meu Deus, que não serão levadas pelos pensamentos alheios, pessoas que não vão se deixar levar pela opinião de terceiros, mas pessoas que estarão com a sua fé firmada na tua palavra, pessoas que estarão te seguindo, te servindo, te honrando, que estarão sendo leais ao Senhor, meu Pai. Porque Mefibosete mostrou lealdade, mostrou fidelidade, mostrou confiança, meu Deus. Vem, meu Senhor Jesus. Quando ele foi traído por Ziba, ele podia ter ficado chateado, magoado, falado até de Davi, que Davi não me ouviu, Davi não quis saber. Mas ele continuou confiando, ele continuou fiel. Deus está te vendo, minha amiga, meu amigo. Ele observa cada passo nosso, cada reação nossa. Você não está sozinha, sozinho não. O Senhor Jesus está aí na tua frente. Feche os seus olhos. Não diga nada. Ouça a voz do Senhor Jesus. Ele quer falar em particular com você. Ele quer ficar sós com você nesse momento. Ele diz: não temas, porque eu sou contigo. Ele diz: não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Ele diz: eu te ajudo e te fortaleço, aleluia. Sopra o teu espírito, meu Deus, e faça nascer aqui uma igreja forte. Faça nascer aqui homens e mulheres que serão a tua imagem, a tua semelhança. Receba o Espírito de Deus, receba o abraço do Pai. Acontece nesse momento o novo nascimento, o batismo com o Espírito Santo. Se você já é batizado, seja renovado, renovada. Do fundo da sua alma, faz um voto com Deus de servir a Ele, não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Fala: meu Deus, independente de conquistas, de vitórias, de milagres, de bênçãos, eu vou continuar te servindo, eu vou continuar te obedecendo, eu vou continuar sendo leal a ti, eu vou continuar sendo fiel ao Senhor. Pode abrir os seus lábios agora e pensa
Pensa em cada palavra que você vai dizer para Ele. Ele disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então rasgue a sua alma na presença dEle. Fala: meu Deus, eu te amo, eu te adoro, eu te louvo, te enalteço, te exalto. Tu és o meu amor, o meu amado, o meu rei, o meu amigo. Tu és o meu ouro depurado, minha prata escolhida, meu diamante, minha joia rara. Como eu queria ter palavras bonitas o suficiente para expressar o quanto eu te amo, o quanto eu te adoro. Abre os céus, meu Deus, e derrama o teu Santo Espírito, derrama a tua unção, derrama a tua presença. Que essa mulher seja transformada numa outra mulher, que esse homem seja mudado num outro homem, que essa pessoa receba o teu Espírito, a tua plenitude. E onde imperou, meu Deus, onde reinou nesse corpo o nervosismo, a impaciência, passa a imperar a paz, passa a imperar a alegria. Onde imperava a tristeza, vai imperar a alegria. Onde imperava, meu Deus, a angústia, o sofrimento, o tormento, a depressão, a opressão, impera o teu Espírito. Porque é o que acontece quando nós nascemos de Ti. O nascido de Deus, ele vence o mundo. O nascido de Deus, ele vence as tribulações, as tempestades, ele vence os obstáculos. E quando você recebe o Espírito de Deus, você recebe poder, você recebe vida. Então, em nome de Jesus, receba o poder que vem do alto. Receba o abraço do Senhor Jesus. Aleluia. Sua alma se alegra, seu coração se regozija. Deus, ele mandou te buscar para você se assentar na mesa dele, para você ter o que ele promete. E o principal, teu nome no livro da vida. Então fala para ele: meu Deus, eu quero te servir, te adorar, não pelo que o Senhor faz, mas eu quero te servir, te adorar pelo que o Senhor é. Aleluia. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém. Dele vem o sim e o amém. Somente dele. Somente dele, mais ninguém. Ah, Deus, seja o louvor. Levante as mãos e cante: se Deus fizer. Se Deus fizer, Ele é Deus. Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Se Deus fizer. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz. Eu não adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, haja o que houver, sempre será Deus. Sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz. Vai adorando, vai contemplando. Pelo que Ele faz.
eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Vai adorando, vai contemplando, vai exaltando, vai falando palavras de amor, mas do fundo da alma. Não fique frio nesse momento, não. Você vai adorar a Deus como se hoje fosse o seu último dia de vida na terra. Você vai falar para Ele o quanto você o quer, o quanto você o ama, o quanto você precisa dEle, necessita dEle. O que nós queremos mesmo, meu Pai, é estar contigo. O que nós queremos mesmo é andar contigo, é fazer a Tua vontade, é seguir os Teus preceitos, é seguir a Tua direção, a Tua orientação. Aleluia, meu Senhor Jesus. Nunca esqueça de onde Deus te tirou. Nunca esqueça quem você era antes de conhecer a verdade. Ninguém acreditava em nós, ninguém dava nada pela gente. O Senhor Jesus foi o único que apostou em nós, foi o único que acreditou que daríamos frutos. Ah, meu Pai, o amor que o Senhor teve e tem pela gente é impressionante, meu Pai. Mesmo a gente vivendo na escória desse mundo, o Senhor nos amou. Mesmo a gente vivendo na incredulidade, na carnalidade, o Senhor nos amou. Não fosse esse amor, nós teríamos sucumbido há muito tempo. Obrigado, meu Deus, pela Tua misericórdia. Obrigado pelos Teus cuidados, meu Senhor Jesus. Antes de eu falar, Tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom para mim. Fala para Ele. Tu tens sido tão bom para mim. Antes de eu respirar, antes de eu respirar, sopraste Tua vida em mim. Sopraste Tua vida em Fala mim. para Deus, Tu tens sido tão bom para mim. Tu tens sido Aleluia. tão bom para mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas Teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom para mim. Fala para Ele. Tu tens sido tão bom para mim. Não tinha valor, não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom para mim, meu Pai. Tu tens sido tão bom para mim. Oh, impressionante, Adorando, vai contemplando, infinito e ousado, vai exaltando o Senhor Jesus. de Deus. Receba o Espírito dele, receba o abraço dele. 99 Aleluia. só pra me encontrar. Não posso comprar, Nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. traz luz para as sombras, traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras,
pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Com seus olhos fechados, não diga nada agora. Só coloque as mãos no seu coração e você verá o infinito amor de Deus agora se manifestando em você. A presença de Deus, o Espírito dele vai se apossar do teu ser, de tal maneira que você será tomado por uma alegria, por uma força, por uma certeza, por uma convicção de que Ele restitui os seus sonhos, de que Ele coloca você assentado na mesa dEle, e você terá condições de desfrutar de tudo que há na mesa de Deus a partir de hoje. Em o nome de Jesus, o que eu tenho eu te dou. Receba o Espírito de Deus aí agora. Receba a paz, receba o Espírito Santo, receba o abraço do Senhor Jesus. Você será tomado por uma alegria, por uma certeza. Deus é contigo. Foi Ele quem te escolheu, foi Ele que te chamou. Você não estava esquecido não. Você podia estar esquecido para os outros, mas Deus não se esqueceu de você. Deus não te abandonou, Deus não te deixou só. Ainda que você estivesse com as pernas quebradas como Mefibosete, Ele mandou te buscar nesse momento, para você se assentar à mesa dEle, para você receber o Espírito dEle, para você receber o que Ele tem de mais precioso, de mais valioso, que é a salvação, que é o nome no livro da vida, que é a eternidade. Em o nome de Jesus, receba o Espírito de Deus, receba o abraço do Pai. Quem diria, hein? Quem diria que estaríamos aqui hoje? Ah, meu Pai, obrigado pelo teu amor. Aliás, que amor é esse, meu Deus, que não guarda rancor, que perdoa pecador. Muito obrigado pela salvação. Muito obrigado pela tua misericórdia. Meu Deus, faz nascer aqui no Hospital da Alma um povo forte. Faz nascer aqui pessoas, meu Deus, que vão estar na tua mesa, através do dízimo, da oferta dela. Ela vai dar condições dessa obra crescer. Pessoas que serão coluna dessa obra, meu Pai, mas que ela venha desfrutar do que tem na tua mesa. Obrigado pelo teu amor, meu Pai.